Olha, gente, a chegada de um bebê, né, uma família, os trâmites burocráticos para licenças especiais também começam, né? É muito comum de ser discutido quando se refere às mães. Porém, a licença paternidade também é um direito previsto na legislação trabalhista e que pode sim ser solicitada pelo pai da criança. Quem vai explicar tudo para a gente agora sobre esse assunto aqui no estúdio é o advogado Henrique Messias. Seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente. Vamos lá falar sobre esse assunto, né? Sim, Maria. Licença paternidade. É realmente um período ali, após esse bebê nascer na família, a que o trabalhador, o homem, tem direito? Sim, Maria. Bom dia, né? Bom dia ao pessoal que nos acompanha. Veja, é um direito também do pai, como a gente tem, que é mais comum, mais falado, a licença maternidade. Também o pai tem direito a um afastamento do trabalho por um período específico após o nascimento daquela criança, daquele bebê. Esse período é de apenas 5 dias, enquanto a licença maternidade, ela em regra é de 120, pode chegar até 180, a licença paternidade, Maria, é de somente 5 dias, mas ela existe sim. Doutor, tem alguma justificativa assim para ver essa diferença, né, entre a licença, a quantidade de dias da licença maternidade para a licença paternidade? Porque eu tenho certeza que para a mãe, né, da criança ter o apoio do companheiro ali ao lado faria toda a diferença, né, por mais dias. Com certeza, a gente sabe que quando o bebê chega, a rotina daquela casa muda, tudo muda e seria extremamente importante a presença do pai para estar junto na criação daquela criança, né, assim que nasceu, dá muito trabalho, a gente sabe, tá? Mas veja, Maria, a única justificativa para que seja de tão somente 5 dias é que era provisório. A nossa Constituição, em 88, criou a licença paternidade e disse que o Congresso Nacional iria regulamentar essa licença paternidade como ela aconteceria. Enquanto essa regulamentação não acontecesse, essa licença seria de 5 dias. O problema é que a Constituição é de 1988, nós estamos em 2023 e essa regulamentação pelo Congresso Nacional ainda não aconteceu. Então, por isso, a licença paternidade ainda é de apenas 5 dias, enquanto a licença maternidade é bem maior. Há alguma discussão para que esse período possa sofrer alguma alteração? Sim, existe um processo que está tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, onde se discute a constitucionalidade dessa diferença entre 5 e 120 dias. E o STF já tiveram alguns votos, alguns ministros já se posicionaram no sentido de que essa licença ela precisa ser ajustada, ela não pode ser de 5 dias. E os votos têm sido no sentido de dar um prazo ao Congresso Nacional de 180 dias, ou seja, de 6 meses, para regulamentar isso que já deveria ter sido regulamentado desde 1988. Então, Mari, sim, essa discussão existe e provavelmente nós teremos novidades muito em breve, provavelmente no prazo de 6 meses. Doutor Henrique, assim, eu sei que às vezes pode até parecer absurdo para algumas pessoas, mas tem muita gente que não tem essa orientação, né, que sabe desse direito. Sim, acontece muito. Como a gente disse, né, é muito comum se falar de licença maternidade, até porque a mulher, durante o período de gestação, já é orientada nesse sentido, até pelos próprios médicos, mas a licença paternidade não é uma informação que todos têm acesso. Então, é extremamente importante que a gente faça esse trabalho de levar a informação para as pessoas que estão nos acompanhando, seja ela um trabalhador CLT, seja ela ainda um servidor público e seja ela um empregador também que precisa ter o conhecimento da lei para respeitá-la. Vamos lá, então vamos agora explicar. Para o trabalhador, né? Qual que é o direito do trabalhador? São só esses 5 dias? O que é que ele tem que fazer? Isso. Para o trabalhador CTPS, CLT, empresa privada, o direito são 5 dias. Não tem muitas burocracias, tá, Mari? Ele simplesmente precisa comunicar ao empregador e apresentar a certidão de nascimento de seu filho, seu bebê, e a partir dali, a partir do dia seguinte, ele tem direito a esses 5 dias de licença. Esses 5 dias não são dias úteis, são dias seguidos. São corridos, isso. São dias corridos. Dias corridos. Então, se, por exemplo, o bebê nasce na quinta-feira, a licença começa no dia útil seguinte, sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Tá? Então, o final de semana ele não para esses 5 dias. É a mesma coisa da licença maternidade, são dias corridos. Tá? A discussão que
a gente estava colocando é a possibilidade de majoração desses dias para o trabalhador seletista, porque o servidor público, em regra, também tem 5 dias e aí vai depender do estatuto, se é um servidor público municipal, se é um estatuto do servidor público estadual ou ainda federal. Tá, no caso do servidor público também o mesmo trâmite, é apresentar a certidão de nascimento, né? Isso. No setor responsável e aí logo dá início ele também, tem direito, né? à sua licença. É importante a gente colocar também, Mari, que os autônomos não têm direito a essa licença paternidade. Aquelas pessoas que têm MEI, aquelas pessoas ainda que sejam autônomos contribuintes da Previdência Social, essa licença paternidade não lhes é garantida. Porque em relação à licença paternidade não é um benefício previdenciário, já a licença maternidade essa é. Então, o autônomo que contribui para a Previdência, a autônoma, no caso, a mulher, né, a partir do momento que ela sai de licença, ela vai receber o benefício da Previdência Social, a licença maternidade. A paternidade não é o caso, infelizmente. Tá. Para o empregador, né, Sim. precisa realmente cumprir, está passivo, não... Vamos lá, às vezes pode acontecer, né? Sim. Não quero cumprir isso. E aí, posso ser punido, penalizado? Sim, veja, é um direito do trabalhador, do pai daquela criança e como todo e qualquer direito trabalhista, ele é irrenunciável. Ou seja, o trabalhador não pode abrir mão daquele direito. Nem tampouco o empregador pode desrespeitar aquele direito. A partir do momento em que a criança nasce, o trabalhador tem sim seus 5 dias de licença paternidade. Se infelizmente aquele empregador, aquela empresa não respeita esse direito, o trabalhador pode buscar o sindicato, pode buscar um advogado especializado na área, pode buscar ainda o Ministério do Trabalho, fazer denúncia, Ministério Público do Trabalho, se aquela empresa, né, ela não respeita o direito de muitos trabalhadores, tem que ser necessariamente uma questão coletiva, tá? Então, existem diversas formas e diversas instâncias ou instituições para as quais esse trabalhador pode recorrer. Um medo de muitas pessoas, né? Posso ter descontos no meu salário, no meu vale alimentação, e aí, doutor? Veja só, o desconto do salário não existe, essa licença paternidade ela é remunerada, ela é um afastamento justificado do trabalho. Mas você colocou aí, Mário, uma questão interessante que é o vale alimentação. Tá? O vale alimentação, em regra, em geral, ele é pago para o trabalhador pelos dias efetivamente trabalhados. Tá? Porque é para custear a alimentação daquele trabalhador naquele dia, no almoço daquela segunda, daquela terça. Então, em regra, tá? Se não há trabalho porque há licença, não há o vale alimentação daqueles dias, daqueles 5 dias de afastamento. Mas existem algumas empresas que ainda assim pagam, ainda que o trabalhador não tenha prestado serviço. Mas a regra geral é que não houve prestação de serviço, não haverá o vale alimentação. Posso pedir uma extensão desses 5 dias ou não há essa possibilidade? Sim, veja só. Existe, a gente estava comentando até antes, né, de começarmos a nossa entrevista, um programa que chama Empresa Cidadã. Esse programa, as empresas, geralmente as grandes empresas que fazem a opção pelo lucro real, podem aderir a esse programa e quando essa adesão acontece, essa licença paternidade de apenas 5 dias, ela é aumentada, ela passa a ser de 20 dias, ou seja, o trabalhador teria mais 15 dias de licença. E a maternidade, que é de 120, passa para 180 dias. Então, nesses casos, Mário, pode sim acontecer essa majoração. Tá, para qualquer dúvida, eu acho que é sempre interessante que se busque alguma consultoria jurídica especializada, né? Perfeito, perfeito. É interessante, seja para o empregado ter o conhecimento e a ciência dos seus deveres, seus direitos, como também o empregador, para ter o conhecimento de seus deveres e respeitar a legislação trabalhista. Quais são as dicas, né, aí que a gente pode, então, reforçar bem sobre esse tema para quem está nos assistindo? Perfeito. A dica é o direito da licença paternidade, a licença paternidade, como todo e qualquer direito trabalhista, ele é irrenunciável e é um direito do trabalhador. Se eventualmente este direito não é respeitado pelo empregador, ele pode sim procurar todas essas instâncias que a gente falou, mas o mais importante, Mária, é que tanto o trabalhador conheça o seu direito, o empregador conheça também a legislação do trabalho, para que, respeitando essa legislação, a relação de emprego que acontece ali no dia a dia seja cada vez mais saudável. Sobre a discussão no STF em relação ao aumento, né, desses dias, ainda não há nada concreto, nenhuma previsão, né? Não, ainda não. Nós tivemos 4 votos já dos ministros, ainda faltam outros ministros votarem e quando essa votação acabar, aí sim a gente tem o martelo batido e a gente tem pelo menos um prazo para o Congresso Nacional regulamentar essa situação.
Pois é, vamos torcer, né, para que isso aconteça o quanto antes, para que haja essa mudança e aí as mamães elas possam ter o apoio dos papais por mais dias, né, nesse período inicial, como o doutor Henrique muito bem falou, a mudança de rotina, a gente sabe muito bem disso, né, a chegada de um bebê muda tudo e com certeza contar com o apoio do pai faz toda a diferença, né, do companheiro durante esses dias. Doutor Henrique, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente. Sempre bom demais tê-lo aqui e aprender um pouquinho mais, né, sobre o direito de uma forma tão despretensiosa, tão leve. Obrigada. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Bom dia, obrigada. E olha só, pessoal, nós conversamos com o advogado Henrique Messias, né, sobre licença paternidade. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.